nome é Nazário, esse é mais um vídeo da série sobre qualidade. Hoje nós vamos falar sobre validação de processos. Validação é, no sentido estrito da palavra, tornar válido, ou seja, gerar confiança. A validação de processos pretende diminuir os riscos de desvios da qualidade, diminuir riscos à segurança e danos ao patrimônio, evitar eventuais custos com retrabalhos e reprovações e evitar eventuais custos com garantias e responsabilidade civil. O requisito 851F da ISO 9001-2015 trata da validação de processos. Isso é necessário onde a saída resultante do processo não possa ser claramente definida como conforme ou não com as verificações realizadas. Ou seja, nesse caso, é necessário que o processo seja validado, ou seja, que testes prévios tenham sido feitos que nos garantam que, sendo feito o processo dessa maneira, o resultado será positivo. Esse requisito, nas versões anteriores da ISO 9001, era um requisito independente e fazia referência a processos especiais. Assim eram chamados os processos de soldagem, pintura, galvanoplastia, ensaios não destrutivos e outros que tinham essa característica da saída resultante não poder ser claramente identificada com as verificações existentes. Quer dizer, uma solda, não se podia afirmar que a solda estava íntegra, que não teria porosidades. Uma pintura, não se poderia garantir com os testes de que não haveria desplacamento, não é? Que ela teria durabilidade. Galvanoplastia, mesma coisa, não é? Ensaios não destrutivos, não é? Não se poderia garantir que aquele resultado do ensaio era o correto, uma vez de que isso precisaria ser feito por uma pessoa qualificada, com produtos adequados, etc. E mesmo assim, dúvidas haveriam no resultado. Hoje não se usa mais o termo processos especiais, mas o requisito, embora agora esteja contido em outro, continua a mesma necessidade de validação para esse tipo de processo, inclusive da revalidação periódica. Dos gurus da qualidade, apenas Feigenbaum menciona os processos especiais. Isso ele fala quando trata de sistemas da qualidade e nos informa que esses processos exigem maior cuidado. Mas, desde a primeira norma de sistema de gestão da qualidade, a MIL Standard Q 9858 de 1959, norma do Pentágono, nessa norma já existia um requisito sobre processos especiais, exigindo que certos processos, nomeadamente os químicos, metalúrgicos, biológicos, eletrônicos, ultrassons e raio-x, por serem complexos e precisos, necessitariam de instruções detalhadas, certificações, etc. Isso faz sentido se imaginarmos que estamos tratando de armamento. Essa MIL Standard é a norma militar, norma do Pentágono americano. E aí, nesse caso, qualquer erro pode ser fatal. As normas que foram sendo criadas a partir dessa, como o Código 10 CFR 50 nuclear, a CSAZ 299 canadenses, para grandes projetos e outras, também tinham requisitos sobre processos de soldagem, pintura, tratamento térmico, etc., que não podiam ser plenamente garantidos pelas avaliações existentes, e aí, nesses casos, sempre poderiam resultar em falhas de alto custo e, inclusive, risco à vida. A ISO 9001-2015 não prevê exclusões
portanto, qualquer processo de produção e provisão de serviço pode requerer essa validação. Isso deve ser pesquisado e analisado. O item 3813 da ISO 9000-2015 trata de validação e define validação como confirmação, através de fornecimento de evidência objetiva, de que os requisitos para uso específico pretendido ou para aplicação foram atendidos. Essas evidências podem ser o resultado de um exame feito sobre um lote piloto bem sucedido, estudos de capabilidade, comparação com processos similares, certificações de processos e de pessoas e outros meios. As condições para a realização de validação passam por definir critérios de aprovação e, muito importante, um procedimento definido e seguido, porque uma vez validado, esse processo deve ser seguido sem variações, calibração dos instrumentos de medição utilizados, qualificação das pessoas e critérios para qualificação e desqualificação dessas pessoas, por exemplo, tempo de inatividade de um soldador, por exemplo, isso pode desqualificá-lo, realizar os ensaios de validação e comparar com os critérios. Ainda na ISO 9001-2015, no item 856 sobre controle de mudanças, o requisito é que qualquer alteração em processo, inclusive os validados, incluindo mudanças na mão de obra, equipamento, matéria-prima, plano de controle, método de trabalho, meio ambiente, aí só vai ser permitida mediante revalidação. Agora vamos citar alguns processos típicos onde é necessária a validação. Um primeiro, processo de soldagem. Nas empresas de caldeiraria, onde é exigido o código ASME, seção 9, esse código requer a qualificação do processo, mediante uma EPS, e também a qualificação do soldador. No setor automotivo, algumas montadoras requerem auditoria de processo conforme a norma CQI 15 de solda estrutural ou CQI 17 para solda eletrônica. Ensaios não destrutivos que envolvem líquido penetrante, ultrassom, partículas magnéticas, radiografia, gammagrafia, correntes parasitas. Além da calibração e verificação dos equipamentos, também a qualificação dos inspetores deveria ser requerida. Essa qualificação pode ser fornecida pela BEND, SNQC, CNEM, conforme o caso. Pintura. Na caldeiraria, a qualificação SNQC dos inspetores de pintura contra a norma ABNT-NBR 15218, que trata de critérios para a qualificação e certificação de inspetores de pintura industrial, pode ser requerida. Na área automotiva, existe, para algumas montadoras, requisito de auditoria conforme a norma CQI 12. Tratamento térmico. O ramo de petróleo costuma exigir que seja aplicada a norma ANSI API Spec 6, Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment, 20th Edition, Appendix P, que pode ser requerida para os fornos. No ramo automotivo, existe o CQI 9, requerido por algumas montadoras, uma norma para auditoria. Galvanoplastia. O controle dos banhos, temperaturas, amperagens e outras condições é necessário para o bom desempenho desse processo. A validação normalmente é realizada por ensaios destrutivos, como salt spray, névoa salina e outros. No ramo automotivo, auditoria de processo, conforme CQI 11, pode ser requerida. Fundição. Para evitar porosidades e outros defeitos que podem comprometer certas aplicações, onde se requer estanqueidade, peças com segurança, para freios, etc. E somente o controle rigoroso do processo pode assegurar esse resultado. A validação pode ser por meio de ensaios destrutivos, corte de peça,
ou ensaios não destrutivos. Processos de moldagem de peças plásticas e de borracha. Podem ocorrer peças com fragilidades internas e problemas estruturais com redução de vida útil, e esses são difíceis de verificar pelos testes normais. Nesse caso, validações podem ser realizadas por meio de ensaios de laboratório com as peças. O processo deve ser controlado por meio de seus parâmetros, seus materiais e outras variáveis. No ramo automotivo existe o protocolo CQI 23 de auditoria requerido por algumas montadoras. Construção civil. Existem vários casos onde a inspeção subsequente não pode ser conclusiva e, portanto, é necessário validação de processo. Por exemplo, impermeabilização de lajes e fundações, concretagem, preparação e pintura, etc. A validação de processos é um requisito para a obtenção do nível A do PBQP-H. Indústria farmacêutica. A resolução Anvisa RDC 301 de 2019, que trata de boas práticas de fabricação de medicamentos, requer a validação e revalidação de procedimentos, processos, equipamentos, materiais, atividades e sistemas utilizados na fabricação de medicamentos. Ainda mais sobre a indústria automotiva. A IATF 16949 requer que todos os processos de produção e fornecimento de serviços sejam validados. Isso se faz por meio de comprovação estatística da capabilidade dos processos, utilizando indicadores como CP, CPK, PP, PPK e também o MSA, o Measurement System Analysis, análise do sistema de medição, isso para os sistemas de medição utilizados. Isso é feito durante o processo de APQP, processo de planejamento avançado da qualidade do produto, antes do início da produção. E serviços, não é? Em serviços ocorre a simultaneidade entre a prestação de serviço e a entrega, ou seja, a prestação de serviço ocorre na presença do cliente e não há uma inspeção intermediária. Por exemplo, podemos pensar em serviços médicos, treinamento, atendimento a balcão, tudo isso ocorre o front office do serviço junto com o cliente simultaneamente, não é? Então, é ideal que ocorra a validação prévia, porque a saída resultante não vai poder ser verificada antes da entrega para o cliente. Então, utilizar profissionais certificados, simular em ambiente controlado a prestação de serviço, são formas de validação. Bem, esperamos que tenham aproveitado esse breve vídeo dessa série sobre qualidade. Convidamos para visitar nossa página na internet www.latoqualitas.com.br e lá outras informações de treinamentos, consultoria, auditoria que podemos fornecer podem ser de utilidade para a sua empresa. Muito obrigado.